Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos chamados a fazer sempre a experiência de acolher a palavra santa de Deus em nossa vida. E hoje, Jesus ele quer ensinar-nos a orar, quer ensinar-nos o caminho da oração. Convido você a acompanhar a proclamação do Evangelho, a reflexão, para aprofundar cada vez mais neste belo caminho que o Senhor nos propõe da oração. Acolhamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, algumas instruções Jesus nos dá no Evangelho de hoje que nós devemos guardar com muito carinho no nosso coração. A primeira coisa que ele diz é que quando a gente rezar, que a gente não precisa usar muitas palavras, como fazem os pagãos. Às vezes a gente pode falar demais, né? E a oração, ela não é uma experiência do falar nosso. Nós devemos falar na oração. Mas o mais importante na oração é a experiência da escuta, porque quem fala na oração de forma mais eficaz é aquele que tem a plena sabedoria, é o nosso Deus. Porque na oração nós estamos muito mais para escutar o que Deus nos tem a dizer do que mesmo falar, pedir. Porque por mais que nós peçamos, os nossos pedidos eles são sempre limitados, porque nós pedimos a partir de uma vontade nossa, de uma visão de mundo, de existência que é nossa. Quando nós deixamos Deus nos falar e até mesmo pedir por nós, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito ele intercede por nós, prescrutando os corações, ele pede o que é bom para nós. Quando nós deixamos que o próprio Deus fale a nós e peça por nós, certamente nós vamos experimentar o bem maior, porque o que Ele quer para nós, o que Ele pede para nós, o que Ele deseja para nós é a plenitude da vida, é o bem maior. Então deixemos-nos sempre conduzir por esta oração que é mais escuta do que fala, porque é Ele, o Senhor, que tem palavra de vida e palavra de salvação para as nossas vidas. E aí Jesus ele fala de algo muito interessante, que é o saber de Deus sobre o que nós precisamos. Por isso não precisamos multiplicar as palavras, mas devemos mesmo nos colocar diante do Senhor, como aqueles que estão diante do Senhor que sabe das nossas vidas e que quer o melhor para nós. Então, Deus, o Pai, sabe das nossas necessidades. Quando nós rezamos e nós falamos para Deus o que é que nós estamos precisando, na verdade, não é porque Ele não sabe, mas é porque desta forma nós abrimos o coração para que as graças dele possam acontecer de forma copiosa e bela em nossas vidas, em nossa existência. E aí, Jesus, ele ensina um modo de rezar. Não é tanto uma fórmula que Jesus ensina, mas é um modo de rezar. É um modo de estar diante de Deus. É um modo de pedir, né? De nos colocar diante do Senhor.
é a oração do Pai Nosso, que ele ensina e que deve ser inspiradora das nossas orações. E assim, o que é importante a gente ressaltar neste jeito de rezar que é próprio de Jesus e que ele ensina para nós como proposta também para a nossa oração? Primeira coisa é que é uma oração do essencial. Nós somos chamados a viver esta experiência mesma do essencial. Tantas vezes nos perdemos porque queremos muito mais do que precisamos. E Jesus, ele ensina que para ser feliz é preciso que abramos o coração para o essencial, para que possamos viver uma liberdade diante das coisas e das realidades que nos cercam, para não prender o nosso coração. Então, viver do essencial, viver do necessário, e não do supérfluo, não do acúmulo, mas sim do essencial. E lembrar também, a oração do Pai Nosso nos lembra que toda oração que é um pedido a Deus é também um compromisso que nós fazemos. Então, é importante lembrar que ao pedir ao Senhor, nós nos comprometemos também a viver aquilo que pedimos. Por isso, quando a gente reza para Deus perdoar os nossos pecados, ele coloca aí, Jesus coloca uma condição, né? Se a gente perdoa, seremos perdoados. Então, na medida em que a gente perdoa, nós vamos ser perdoados. Então, buscar o perdão de Deus é assumir uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida de criar sempre mais laços profundos de comunhão entre nós, porque a oração, ela tem a resposta que vem de Deus, mas precisa também ter uma resposta que vem de nós mesmos, que é sobretudo o compromisso em viver o que nós estamos rezando, em viver aquilo que é próprio de Deus e que Ele coloca no nosso coração. Então, que nós assumamos de verdade este compromisso. E a oração do Pai Nosso nos ensina, pelo próprio nome que ela tem, que a oração é a contemplação de Deus nesta relação de proximidade. Por isso, nós nos dirigimos a Ele com este carinhoso nome de Pai Nosso. Um Pai que acolhe, que ama, um Pai que ouve os seus filhos, que perdoa os pecados, um Pai que nos dá fortaleza para lutar contra as tentações, um Pai que providencia para nós o essencial, o pão necessário, um Pai que deseja reinar de verdade em nossas vidas, para que as nossas vidas tenham verdadeiro e belo sentido. Então este é o Pai nosso, o Pai das misericórdias, o Pai a quem nós nos dirigimos quando nós rezamos o Pai Nosso. Então, se existe um Pai, existe também filhos. E filhos que precisam assumir de verdade a postura que o Pai tem. Quando rezamos o Pai Nosso, nós somos chamados a nos assemelhar àquele que é o nosso Pai. A gente costuma dizer que um filho puxou o Pai, quer dizer, tem as semelhanças do Pai. Nós somos filhos de Deus. Precisamos puxar o nosso Pai, trazer para nós aquilo que Ele tem de bom, ou melhor, trazer o bom que Deus tem, porque Ele é todo bom. É tudo bom e todo bem. Então nós precisamos assumir também o bem que é Ele como bem que deve estar em nós. Puxar para nós, trazer para nós a bondade de Deus, colocando em prática o amor concreto no nosso dia a dia. Então, que nós continuemos esta experiência de rezar. Dá tempo para Deus em nossas vidas. Não esqueça de tirar um tempo precioso para a oração pessoal, querido irmão, querida irmã. Se a gente não reza, a gente sai do caminho, a gente perde o rumo. A oração nos ajuda a acolher a vontade de Deus em nossas vidas e, por isso, a encontrar sempre o caminho do bem, o caminho da vida. Então, que nós rezemos sempre mais abertos a acolher a vontade de Deus em nossa existência
e que a cada dia nos comprometamos a viver como filhos e filhas deste Pai amoroso que ensina para nós que o amor tem o sentido grandioso. Que Jesus, o Cristo Senhor, Filho unigênito, nos ensine cada vez mais a rezar e a amar o Pai das misericórdias. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, convido você, depois de ter escutado a reflexão, a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, por mim e por todos aqueles que são ministros do altar. Um abraço forte, que Deus te abençoe e te guarde.